em Moçambique. Hoje iremos entrevistá-los junto com o professor Josué e o aluno Charlot. Primeiramente agradeço pela oportunidade de entrevistá-los aqui nesta tarde. Professor, como foi para o processo de conquista dessa bolsa? Ô, Diogo, é um prazer conversar com você sobre essa questão. Eu estou aqui em dois papéis, né? O primeiro é o papel de orientador do programa, aliás, me desculpe, de coordenador do programa e de orientador dos estudantes que foram contemplados com a bolsa. Enquanto coordenador, a Universidade Federal de Rondônia tem aqui um programa de mestrado e doutorado, que é uma formação de alto nível, formação de pesquisadores e pessoas que são preparadas para atuar na produção científica. Uma das questões principais é que a produção científica ela não se faz sozinho, ela se faz somando as experiências que nós já tivemos no passado de pesquisadores, orientadores, professores, cientistas e tudo mais. A gente soma essa experiência. E, a partir desse conhecimento construído, nós damos prosseguimento, construímos novos conhecimentos. E uma das coisas que é importante na produção do conhecimento é o diálogo com a diversidade. Nós temos as diversidades de povos, culturas, gêneros e etc. E também temos as diversidades de países. Com quem nós dialogamos? Então, nós vamos dialogar com aqueles países que têm a experiência que nós temos de lutar por uma condição adequada da ciência e da qualidade de vida do seu povo. Então, quando nós pegamos, e se a gente colocar apenas uma referência, digamos, europeia, centro-europeia, a gente não consegue ter, de fato, uma habilidade e uma capacidade de resolver nossos problemas. Porque o centro-europeia, a produção desse conhecimento, ela pretende se voltar para a sua realidade e definir o que é real e o que é verdadeiro. A nossa realidade ela se difere de outras realidades norte-americana, centro-europeia. Nós temos que tratar de compreender as diversidades e buscar resposta para elas. É por isso que precisamos tanto de profissionais com doutorado aqui, porque eles são capazes de pensar essas alternativas. E já que a ciência não se faz sozinho e nós buscamos esses diálogos, o programa de pós-graduação precisa construir algo que se chama internacionalização. E nós começamos a fazer diálogos com países daqui da América Latina, países fronteiriços a Rondônia, países da Pan-Amazônia e também de outros espaços, como o continente africano e toda essa gama de países que tem ali. Houve uma oportunidade pela CAPES de apoiar iniciativas de pesquisas em parceria com Moçambique. Então, nós pegamos os editais o edital da CAPES, distribuímos entre os nossos estudantes e esperamos quem tinha a vontade de concorrer. O Charlot e a Joyce concorreram e foram aprovados pela CAPES. Fizemos uma seleção prévia e essa seleção foi submetida à CAPES. Entre tantos outros estudantes, os dois foram selecionados. E aí o que começa agora? Né? O Charlot e a Joyce vão fazer um estudo que nós chamamos uma bolsa de doutorado sanduíche, porque é o curso que eles fazem aqui e fazem em outro país. Eles poderiam ter disputado ir para Portugal, para a França, para a Espanha, países mais estruturados, né? Mas a experiência que se tem em conhecer um país que tem os enfrentamentos sociais, econômicos, políticos, como o que nós temos, a experiência é muito grande.
Então, eles escolheram ter essa experiência. E o nosso programa apoia essa ida dos dois e desenvolve outras atividades para ampliar essa parceria. Estamos dialogando com professores, pesquisadores, né, de Moçambique e mais especificamente de Maputo e da universidade que vai receber os nossos dois estudantes. E esse diálogo começa agora a ampliar, né, o que a CAPES solicita de internacionalização. Então, nós estamos construindo uma base de internacionalização com um país do continente africano, enquanto que está gestando, está avançando as nossas parcerias com os países vizinhos aqui, da nossa realidade latino-americana. Então, no contexto geral, é essa a condição. E o senhor, como orientador, o que o senhor diria, o que o senhor espera de evolução até mesmo, qual seria a mudança científica de estudos que os dois alunos vão ter com a experiência em Moçambique? Olha, enquanto orientador é de grande satisfação, porque eu coordeno um grupo de estudos que trata de modos de vida e de cultura. Essa perspectiva do que nós fazemos enquanto grupo de pesquisa, porque nesse grupo de pesquisa eu tenho professores daqui da própria instituição, professores de outras instituições e todo o grupo de estudante que trabalha conosco. Então, esse grupo trata de modos de vida e culturas amazônicas. E através dos dois que eles vão para essa experiência, nós vamos ampliar os contatos com o nosso grupo de pesquisa. Recentemente, aprovamos um projeto de fazer uma expedição científica a Moçambique. É um projeto aprovado pela CAPES, nós temos um recurso e vamos levar 4 professores e 4 estudantes, né? E isso amplia a experiência que nós temos de outras realidades. Enquanto orientador, temos discutido muito no nosso grupo de pesquisa autores que produzem a ciência dentro da perspectiva da cultura e do espaço africano. Então, nós dialogamos com esses autores, nós discutimos as ideias que eles têm, que nos apresentam, que são ideias que têm uma outra vertente, né, que se diferencia dessas vertentes dominantes europeias, norte-americanas. Então, a gente discutir, ler um filósofo africano, nós temos outras preocupações que esses pesquisadores estão pautando. Então, é muito rico para nós, enquanto grupo de pesquisa, para mim, enquanto professor e orientador. Perfeito. E você, Charlot, qual seria a sua perspectiva, a sua expectativa com esta oportunidade de bolsa? Boa tarde, Diogo. Boa tarde, professor Josué. Bom, minha perspectiva não dá para resumir só nesse momento, porém dá para fazer uma síntese. Como o professor estava explicando, ter condição de viajar e fazer um estudo em outro país, em outro continente, a minha expectativa é ir lá conhecer e aprofundar a teoria que estou estudando aqui, porque na minha pesquisa estou estudando 2 conceitos filosóficos chaves, que são o Ubuntu, filosofia africana, e o bem viver. Então, esses 2 conceitos nos possibilitam de ter um novo olhar sobre nosso modo de ser, as pessoas, a maneira que a gente relaciona na sociedade, e também como devemos olhar pela natureza. Então, nesse novo modo de ver é que nós, enquanto pessoas, temos obrigação de nos cuidar ou de ajudar o outro. Não ajudar o outro como se você está fazendo um favor, mas quando a gente conhece
nossa realidade. Eu sou quem eu sou sempre pensando no outro. Ou seja, a relação é possível sempre quando tem essa troca entre pessoas e pessoas. E ao mesmo tempo, entender que nosso papel no mundo, temos que proteger a natureza, o meio ambiente onde estamos vivendo. Então, chegando lá, tive mais condição de aprofundar esses conceitos e discutir com os pesquisadores, além dos conceitos do modo teórico, mas também tentar visitar comunidades que trabalham esses conceitos. Porque às vezes você tem teoria, mas quando você tem condição de estar no lugar onde a filosofia está sendo exercida, você consegue fazer uma relação entre a teoria em si e a prática das pessoas que estão vivendo naquele lugar. E a minha expectativa é ir abrir horizontes. Então, ter essa condição de sair daqui do Brasil para ir lá em Moçambique, na Universidade Eduardo de Mondlane, que está na capital, Maputo, é criar esse laço, é aprofundar muito mais, porque eu espero aprender muito mais desses conceitos. E como minha pesquisa tem muito a ver com a relação, ou seja, o modo de vida dos haitianos aqui no Brasil, um povo que não está isolado, então tem uma relação entre si, ao mesmo tempo tem uma relação com o povo brasileiro. Haitiano, por ser um povo negro, quando tenho condição de visitar a África, claro, vai ser a primeira vez, sempre eu brinco, vou ter condição de voltar lá visitar as minhas terras. Tem gente que pergunta, você é africano? Falei, não sou africano, mas vendo a minha história enquanto haitiano, minhas raízes estão lá na África. Então eu teria essa condição de fazer essa leitura do modo haitiano, estando no Brasil, que tem uma população, mais de 50% da população, uma população negra, então me possibilita uma condição a mais de entender melhor a minha pesquisa. Entendido. Assim como aluno da Uni, você teria alguma mensagem para alguns graduandos que pretendem adentrar o mesmo projeto que você? Alguma dica, alguma experiência que lhe ajudou ou que lhe agradou? Bom, estando no programa, aprendi muito. E para ter uma ideia, quando eu deixei meu país, eu tinha apenas o ensino médio completo. Então, é aqui no Brasil que eu fiz a graduação, estudei na Faculdade Católica de Rondônia, fiz minha licenciatura em Filosofia. Aqui no programa, eu iniciei em 2018, o meu mestrado. Eu terminei o mestrado em 2020. Durante esse processo também fiz pós-graduação em Educação Ambiental, em Educação, em Sociedade e em Política pela FAEL, Faculdade Educacional da Lapa. E depois eu fiz concurso, passei no edital do doutorado. Todas as minhas pesquisas estou realizando sob a orientação do meu professor Dr. José da Costa Silva. Você pode observar, estar ao lado de seu professor orientador, então às vezes você fica um pouco nervoso, isso é normal. Então, tudo isso, o que eu posso dizer para quem gostaria de participar nesse projeto, nesse intercâmbio, é algo muito rico, porque ter essa possibilidade de participar nesse intercâmbio, como o professor já estava explicando, é abrir horizontes, é aprender muito mais, é levar a ciência que é produzida aqui no Brasil para fora. Então, você vê o contexto. A primeira coisa, eu, enquanto pesquisador desse programa, eu vou levar a universidade para lá, ou seja, fazer essa relação entre as duas universidades, criar um vínculo entre os dois grupos de pesquisa e outros grupos que eu posso ter acesso lá, e criar essa relação entre os pesquisadores, mostrar aí de lado de fora como é a ciência que está sendo produzindo aqui na Amazônia. Então, a gente tem sempre a ganhar. Então, quando você tem essa condição de viajar num programa assim, para representar a sua universidade, e capaz pensar muito bem nisso, porque é importante, não
Porque quem está nesse nível de formação, quanto mais você puder sair, quanto mais você puder relacionar com outros pesquisadores, o país de lá que vai receber a gente ganha, como aqui também no Brasil. Então, cada vez que um pesquisador sai de um lugar para apresentar um trabalho, como eu fiz lá na Europa, principalmente na Espanha, quando eu cheguei lá, eu levei meu grupo de pesquisa. Eu levei todas essas pesquisas que estão sendo feitas aqui no Brasil, principalmente aqui na Amazônia, ou desse grupo de pesquisa que eu faço parte. Então, as pessoas que têm esse desejo, eu digo, é uma boa ideia, e continuam se preparando para poder participar desse programa. Além do mais, quando você conquista essas bolsas, tem sempre o pré-requisito. Você precisa ter um currículo que agrada, ou seja, que responde ao edital. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, não tinha publicações científicas. Mas, graças a Deus, até agora, sendo autor e coautor, entre artigos científicos publicados, capítulos de livros, já estou acima de 30. Então, todos esses esforços não são só os meus esforços, são todas as pessoas que contribuem para que não somente conquistar essa possibilidade de viajar para lá, mas todas as minhas produções então estão os brasileiros, brasileiras, as pessoas que me ajudam nessa produção. Sim. As suas expectativas são altas? O que você diria assim sobre o que você irá trazer de Moçambique para o Brasil pós-mestrado, pós-doutorado? Após essa experiência, como eu estava explicando, agora a minha ida é levar a minha experiência daqui do Brasil para lá. Sim. Em todo o seu sentido. Agora, de lá para cá, como está dizendo no edital, eu tenho a condição de explicar o grupo de pesquisa que eu faço parte, a universidade em si, dependendo como vai ser as orientações, e mostrar tudo o que aprendi lá. Então, as relações que eu vou construir lá com as pessoas, com os grupos de pesquisas, com os pesquisadores, com o laboratório que eu vou frequentar, tudo que eu vou aprender lá é ter condição de transmitir e levar esses conhecimentos aqui, mostrando quem ainda não tem condição de ir lá, poder viver ou vivenciar tudo que eu e a Joyce, que não está aqui hoje, que mora em São Paulo, é outra doutoranda orientando do professor, que está junto comigo nessa experiência. Então, é levar tudo que eu vou aprender lá para essa universidade. Fico agradecido, Charlotte, pela disposição. Fico agradecido também, professor e doutor. Vocês teriam alguma outra coisa que vocês querem adicionar à entrevista? Tem algo que é bastante importante. Amanhã nós vamos dar a abertura do calendário acadêmico da pós-graduação deste ano. Temos reuniões com os professores e os estudantes. Está chegando uma turma nova para o mestrado e doutorado, e o conjunto desses estudantes é de 31 pessoas. Então está adentrando o nosso programa, 31 novas pessoas entre mestrado e doutorado. E amanhã é a abertura. Temos uma convidada que vai ministrar a aula magna, que é a professora Patrícia Rocha, e ela é professora do Amapá e presidente da nossa Associação Nacional de Pós-Graduação. Então, amanhã vai ser bastante movimentado aqui a nossa universidade, o nosso curso de pós-graduação em Geografia. E é aberto o convite a todos, é muito interessante ouvir a professora Patrícia Rocha, porque ela vai estar dialogando sobre a produção científica na Amazônia, os programas que existem de pós-graduação na Amazônia. Hoje, todos os estados do norte têm um programa de pós-graduação, que é o mestrado. E 3 desses estados têm doutorado. Nós somos o primeiro doutorado do norte. E aí tem o Amazonas e tem o Pará. O norte todo tem 3 programas de doutorado, o que é muito pouco.
Nós precisamos de mais ainda, porque o índice de doutores na Amazônia é muito baixo. E isso significa tem uma relação direta com a característica do desenvolvimento que cada região tem. Porque, como eu falei logo no início, uma formação de doutor e doutora é uma autoespecialização, né, para tratar das condições socioambientais que a geografia oferece. Então precisamos sim de doutores e doutoras e precisamos conhecer o doutorado que nós temos aqui em geografia. A universidade tem outros programas de doutorado, mas esse é o que nós estamos trabalhando, né, e representando nesse momento. Bom, da minha parte é sempre bom agradecer e quero agradecer a todo o programa, que não vou ter condição de citar o nome de todas essas pessoas, mas no nome do meu orientador, professor Josué da Costa Silva, que é o atual coordenador do programa. Eu agradeço a todos os professores e professoras, desde que entrei aqui no programa em 2018, que me deram apoio e ainda estou recebendo apoio para que eu possa cada dia mais crescer. E porque quando eu deixei o Haiti, eu tinha ainda ou seja, o que me motiva. Deixar o meu país com o ensino médio atrás de uma formação que eu sei que vai ser importante para mim, para não somente minha formação individual, mas também ter condição de ajudar outras pessoas. Porque quanto mais você estuda, quanto mais você tem condição de entender que a vida é o elemento principal que a gente tem que lutar sempre para cuidar, não somente sua vida, senão a vida em si, em todo o seu contexto, e ver o meio ambiente não só um lugar onde você vai tirar riqueza, mas senão um lugar que precisa do seu cuidado. Então, juntando com tudo que já aprendi, estou aprendendo na minha tese, agradecer a todas essas pessoas que contribuem para que hoje possa estar nesse processo para viajar. Os meus colegas do grupo GP Cultura, que sempre me apoiam, a CAPES, que possibilita essa bolsa para mim e a Joyce. E quando eu viajei para a Europa, eu não tinha bolsa. Eu sei como é difícil você gastar o pouco que você tem. Às vezes você gasta o que você nem tem aí para pagar futuramente. Então agora eu vou para Moçambique aí fazendo essa experiência com muita tranquilidade, porque a CAPES já garantiu o auxílio de deslocamento, da instalação, do seguro de saúde, e também cada mês dá uma quantia para não ficar preocupado, senão você vai lá e faz a experiência bem feita e volta para partilhar essa experiência com os demais. Como o professor já falou no início, a pesquisa não se faz sozinha. Então, quanto mais apoio que você tem para realizar a sua pesquisa, você se dedica muito mais e você aprende muito mais, e o resultado, com certeza, é um resultado muito melhor, que você compara quando você precisa trabalhar e estudar todas as despesas, é você que tem que pagar. Então, às vezes, a sua cabeça está numa situação, você não consegue parar e pensar direito do jeito que você deveria fazer. Então, indo lá com essa bolsa, me sinto muito grato e feliz, porque eu, enquanto haitiano, sempre foi meu sonho visitar a África. Não a África como um país, muita gente compara, o continente africano. Então, eu não vou ter condição de visitar todos os países, mas estando lá, vou fazer o possível para, pelo menos, visitar mais de um país. E ver meus irmãos, minhas irmãs, que mais de 500 anos, que nunca vi, mas vai ser um momento muito importante. E agradecer também a você e a toda a equipe aí que vem aqui para recolher e fazer essa entrevista com a gente. E com certeza acho que a mensagem pode chegar muito mais longe. E encorajar todas as pessoas que acreditam nos estudos. Você pode observar, qualquer país que valoriza a ciência, a tecnologia, com certeza, quando você compara com um país onde não tem cuidado com a produção científica, a vida em si vai ser diferente. Então, minha mensagem é sempre
dizer a cada pessoa obrigado e também para que as pessoas ainda continuem contribuir mais, para que os pesquisadores e as pesquisadoras podem ter mais recursos para fazer pesquisas. Porque, afinal de contas, o objetivo principal da pesquisa é melhorar a vida das pessoas. Porque não teria sentido fazer pesquisa para destruir vidas. Então, se o resultado final de uma pesquisa é possibilitar uma melhor condição para as pessoas, temos que ir valorizando. Porque o primeiro bem que a gente tem que valorizar sempre é a vida. Não é uma vida que depende se você é negro, se você é branco, ou se é indígena. Não. A vida tem que ser sempre acima de tudo. Então, para fechar, a gente continua falando, não vai ter tempo para falar. É o meu agradecimento. E todas as pessoas que vão assistir depois, eu fico feliz. Agradeço também a todos os meus alunos de francês, porque quando eu iniciei a estudar sem bolsa, foi uma situação difícil. Então, hoje estou muito grato. A gente que agradece de poder compartilhar essa sua paixão pela sua experiência também, poder compartilhar para o público em geral a sua experiência, e queremos você de volta aqui para uma próxima entrevista, para você falar sobre como foi o doutorado, para poder compartilhar a sua experiência conosco também.